Olá, bem-vindos à live Só Sei Que Nada Sei, a nossa parceria a cada 15 dias. É uma coluna live que é uma parceria com o Ateliê do Sim. Então, Maria Paula daqui a pouco vai entrar aqui para conversar com a gente sobre produtividade. Esse assunto é importante. Importante porque produtividade vem de produto, né? Olá, Canuda! Entra aí pra gente levar esse papo juntas. Vamos ver onde é que nossa atividade virou um produto, né? Onde é que a gente virou máquina. Tem que ser produtivo. Tô te esperando pra gente falar juntas. Entra aí. Pede entrada. Olá! Oi! Quanto tempo, Canuda? Quanto tempo, gente! Tá lindona! Vi uns stories seus, super maquiada, lindona. Gente, pela Lê, consegui manter o olho aqui da Lê. Falei, cara, eu vou tirar tudo, mas o olho eu vou deixar. Tá linda. Tô muito amarradona. Tá linda, ficou incrível. Toda blogueirete lá, uau! Olha o Adorei, Cal tá aqui. adorei. O Cal tava lá ontem. Cal maravilhoso. Ah, Tava legal, lá. Cal. Tem como não Maravilhoso. dançar com essa pessoa, né? Foi muito bom, foi muito bom. O que foi? Senti falta da sua mãe, senti falta da sua mãe. Ontem foi o seguinte, o Cássio foi apresentar o novo nome do Cássio Vieira Bossa and Jazz, agora virou Jazz com Bossa, por Cássio Vieira. Ele apresentou a nova logo, o novo nome para o mercado, né, para os principais cerimonialistas. Quem fez foi a Paty Keller, muito legal, que fez a identidade visual. E ele foi apresentar as 3 novas cantoras, que agora ele tem. Ele só tinha uma e agora tem mais 2. E aí foi muito legal, 2 sets, um de bossa nova e um mais jazz. Ai, que delícia. E aí o Cal entrou nos intervalos e entrou no fim, fazendo a gente dançar muito. E foi, cara, no Vila Santa Teresa, que eu acho lindo, maravilhoso aquele lugar. Imagina muito... quando você dançou pouco. Nossa Senhora, as últimas a sair, nós fomos as sobreviventes, tem até uma foto no Instagram. E aí o Vila Santa Teresa estava apresentando um novo menu deles, delicioso, legal. Aliás. Legal. Então foi muito bom. E aí eu apresentei, e quem me maquiou pela primeira vez foi a Alegrosco, que eu tô assim ainda, impactada. É absurdo, né? Você sai do rascunho pra obra perfeita, né? Bizarro. Como é que pode? A Lê é muito talentosa, cara. Muito louco. Caraca. Eu hoje quase entrei numa de usar filtro. Porque antes de entrar aqui, eu tava dando uma esperada, não sei o quê. Aí eu fiquei fuçando. Menina, apareceu um filtro que muda a cor do cabelo. E aí você fica com cabelo verde, com cabelo roxo, mó barato. Quase que eu entrei aqui com cabelo verde. Você devia botar. Muito maneiro, muito maneiro. Cara, você sabe que agora tem uma doença, que eu esqueci o nome agora, acho que é disformia tópica, uma coisa assim, uma doença dos novos tempos, do século XXI. As pessoas, elas estão ficando loucas, querendo se parecer com o que elas são no filtro. Filtros. Então, elas chegam hoje em dia, o meu irmão é cirurgião plástico, ele fala que hoje em dia 90% das pessoas, antigamente, elas chegavam pedindo alguém famoso. Agora, 90% chega com o próprio rosto num filtro, e dizendo, eu quero isso aqui. Ela chega com o rosto... É uma disformia, ela quer aquilo, só que não existe, né? A Claudinha fez um filtro. Eu botei também a Claudinha fez um filtro, muito legal. Bem legal. Porque é uma pele linda, inalcançável, é uma boca carnuda, é um nariz pequenininho, é um olho enorme, enfim, E é inalcançável. Aqui, Canuda, aonde que isso tem a ver com o nosso tema, que é produtividade? A gente virou... tem uma pressão por produtividade, por eficiência, por beleza, por perfeição, por tudo certo, né? Quando eu fiz esses stories hoje, tinham 3 imagens com pergunta e a do meio deu erro. E, pô, fez maior diferença, porque a primeira eu perguntava, você é produtivo? 83% respondeu que é produtivo. A segunda pergunta, que era a melhor cara... A segunda pergunta, que era a melhor cara, deu erro, então não foi. Que eu perguntava, sempre produtivo? E a terceira eu perguntava, pode melhorar? 100% respondeu que pode melhorar. Mas o sempre produtivo, eu queria muito ter essa resposta e ela ia sair da ordem, eu achei que não valia colocar. Mas eu acho que eu já achei muito incrível esse dado. Gente, a Scarlett, eu nasci de filtro. Eu também te amo.
Você tá me devendo almoço, sua enrolada, mas eu também te amo. Pri, a Muito Pri tava bom. lá ontem, minha noiva. Eu nasci de filtro, eu queria esses cílios dela, eu queria ter um Ela filtro nasceu Scarlett de na vida. A Scarlett, É linda, ela né? usa Ela é linda. filtro muito antes disso ser moda. Não é? Ela já É era, verdade. faz parte do branding dela. Se a gente não encontra ela com um mega cílios, com alguma coisa mega e tal, a gente não reconhece, né? A gente procura. É verdade, ela é um que filtro dê humano, Scarlett. linda. É, Ela tá aí, ó. Olha ela, Maravilhoso. linda. Cara, Ai. essa coisa eu já achei incrível. 83% te responder que Que é produtivo. Já achei, produtivo, é. achei um número altíssimo, altíssimo. Ah, Maria, não sei, cara. Essa galera desse É? mercado é alto desempenho, É? né? Eu Uau! acho que sim. Eu acho que grande parte dizia. Agora, eu gostaria de levar um lero com cada uma pessoa que respondeu, porque tem muita gente Eu que também. confunde produtivo com ocupado. É isso que eu ia falar agora. Eu ia falar isso agora. Não Exatamente. confunda ocupado com eficiente. Tá fazendo coisa o tempo todo não é ser Exatamente. produtivo. Por isso, Não é ser porque produtivo. eu não sou tão produtiva assim. Eu acho incrível a gente ter mais de 80% de respondendo que é. Porque eu mesmo batalho com a minha produtividade e a minha gestão do tempo muito até hoje. Mas, Maria, isso não é aquele tipo igual só sei que nada sei? Quando você tem uma noção do que é ser produtivo, você não se sente imediatamente menos produtivo? Você fala, poxa, eu não tenho essa eficiência toda, né? Eu acho que tem isso também. Eu acho que A conforme você bênção da amadurece, ignorância. você se sente sempre um pouco mais aqui e tal. Super. Mas assim, acho que o interessante é começar pelo o que é ser produtivo. Produtivo é uma palavra que vem de produção. E a gente hoje ampliou o escopo dessa palavra e traz isso para o eu sou produtivo, faço yoga, depois eu cuido da casa, não sei o quê. A gente traz, né, o produtivo para o nosso âmbito pessoal. A minha mãe está perguntando de novo, é que ela é nova aqui no B2B. Ô, mãe, É porque você estava no caso. E minha mãe vai em todas as... Minha madrecita vai em todas as minhas lives lá do site. Mas eu que puxei ela aqui pro caso em B2B, que ela não estava aqui. Madrecita, de 15 em 15 dias eu tenho chuva de live. 2 na sequência. E hoje, mãe, a gente vai falar de produtividade. Então, produção é uma questão que veio com a Revolução Industrial. Até já tem na literatura, lá em 1700 e alguma coisa, essa palavra produção. Mas mais no sentido de que você pega um material, transforma em outro bem para poder vender. Então, não era ainda a produção como ficou famosa, aí foi com Henry Ford, que ele falou claramente em linha de produção. Exatamente. E aí, em 1950, é que se determinou o termo. Olha que interessante que é ver isso. Produtividade é o resultado obtido pela divisão do produzido por um dos fatores de produção. Então, por exemplo, você pode ser produtivo porque você passa manteiga bastante no pão e ela dura muito. Então, você é produtivo no seu recurso material. Você pode ser produtivo no uso do seu tempo. Você, enfim, o produtivo, ele também tem que ser condicionado ao fator de produção. Então, isso aí. Deve ser produtivo. Eu fiz. Gente, a sua mãe é muito foda com PH. Ela é muito boa, cara. Eu fiz isso em filhos, 5 e 7 anos. Ela é a pessoa mais produtiva do mundo. Muito produtiva. Ela usou os recursos. É isso, mãe. Esse é um índice de produtividade, realmente. 5 filhos em 7 anos. Usou os recursos. Ai, não é só 5 filhos, que ela não pariu crianças, né? 5 bem criados pra cacete, né? Não é só assim, fiz ali, joguei no mundo. Porra, tua mãe dá aula, ela tinha que entrar nessa live. Ela tinha que entrar nessa live. Não, vou te falar. Isso é que é muito interessante, porque produtividade, hoje a gente tem, assim, a gente vai falar um pouco aqui, tem várias técnicas e tal. Mas, na verdade, produtividade é um modo de pensar. Quando, por exemplo, a minha mãe é produtiva, e sempre foi, a gente tinha um sistema, muito antes de Scrum, desses papos, a minha mãe fazia assim no cerimonial dela. Ela tinha um caderno, onde ela escrevia todo dia tudo que ela atendeu uma noiva. Ela escrevia no caderno, buscar bolo, orçamento de bolo para Daniela X.
E assim ficava. Quando a gente, que era as produtoras dela, a gente resolvia, a gente pintava com iluminador. Então, assim, qualquer sistema, não precisa ser desses consagrados, ou tal, qualquer sistema que você implemente para economizar tempo, para fazer com que as coisas não se percam, é uma técnica de produtividade. Lista de to-do. A gente fala Exatamente. de 1000 coisas super modernas e técnicas e tal, o Scrum e tal. A gente já falou várias vezes disso aqui, em gestão do tempo e tal. Mas, assim, lista de to-do com check no seu note do celular é um super instrumento. Para mim, funciona pra caramba. Eu acordo e olho lá. Já dei o check, não dei o check. Ainda é um senhor instrumento. Exatamente. Cerimonial tem muito isso forte, né? Porque o cerimonial, como ele tem que abarcar muita decisão, muita coisa no dia, eu acho que vocês já têm isso no sangue, né? Todo cerimonial que está aqui, imagina que já tem isso. É uma inteligência que se estabelece, é uma logística que já habita a sua cabeça. Aí vamos lá. E que as janelinhas que vão abrindo, né? Eu acho que é isso. A gente tem que ter antes de existir computador, a tua mãe já tinha as janelinhas todas, os Windows que abrem. Então, cada casal tem 60 janelas, mais esse casal 60 janelas. Então, quem fazia isso antes, eu acho que tem até mais facilidade, porque fazer isso sem ter o apoio tecnológico, caramba. Não, loucura. Não, mas logo a gente acabou fazendo também um site, um sistema, mas que de qualquer forma ele só retorna... o RSVP? Não. Aquele sistema que a tua mãe criou? A tua mãe criou o sistema do RSVP, é bizarro. Que não é só RSVP, né? Tinha logística de orçamento, de tudo, mal barato. Foda. Mas o que acontece? Com o Henry Ford, a gente se enganou. Porque a gente ficou achando que o ser humano consegue ser uma linha de produção. A gente tomou para si esse conceito de produtividade, que na verdade deveria ter ficado para os designers de produto, né? A produtividade em termos de produção de produtos e serviços. Mas hoje a gente trouxe essa necessidade para a nossa vida pessoal, para a gente enquanto empreendedor. Eu tenho que ser produtivo, não só produzir o meu produto e tal. E aí é que a gente deu um 360, pelo seguinte: a gente não consegue ser produtivo 100% do tempo, porque a gente não é máquina. Então, o movimento humano é de expansão e contração. Né? A gente não acorda super produtivo todo dia, se é que produtivo pode ser usado como um verbo dessa forma. Mas a gente não acorda, é aquele tal negócio, por mais que a gente saiba o que tem que fazer, por que tem dias que a gente não faz? E ainda que você acorde, ainda que você consiga domar o seu pensamento, ser disciplinado e fazer o que você se propôs, o Henry Ford não considerou que o seu filho tem dor de barriga, que você acorda um dia de TPM, que o cano estoura. Ele considerou literalmente a linha de produção a partir do momento que você está no seu trabalho e a máquina está rodando e você está colocando as coisas. Ele não considerou o humano. E aí tem um lado humano, tem um fator humano que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O imprevisto, o improviso. A vida que ferve, entendeu? A gente não tem mais essa separação tão clara entre o trabalho e a vida privada. Essa geração está misturando muito isso, para o bem e para o mal. Mas a gente tem que aprender a lidar com essa pressão. Porque a gente não pode ficar achando que, por exemplo, hoje, eu não sei se você viu lá no Telegram, eu fiz questão de publicar um podcast de um cara que eu odeio. Eu não curto, quer dizer, eu odeio. Imagina se eu odeio, Quem cara. é? Eu não odeio. Quem é? Eu esqueci o nome dele. É do Braincast. Eu vou ter esquecido porque eu esqueço coisas que eu não gosto, que eu não quero nem indicar. É Braincast. Ele é reprogramação cerebral. Então é daquelas coisas de programação cerebral e tal. E o cara entra naquela, assim, de você vai conseguir, se você usar essa fórmula, se você conseguir condicionar o seu cérebro, você vai ser incrível, você nunca mais vai deixar de fazer. Aí os cases dele são de super sucesso, sem dúvida nenhuma. As pessoas que, de repente, fazem lá o curso de reprogramação cerebral, o que acontece? Quando ela chega para fazer esse curso, ela está impelida da vontade de mudar. E o cara vai lá e fala coisas... Foi por isso que eu postei. Não dá para discutir o que ele fala. O que ele fala está correto. Ele fala que se você não tiver um objetivo claro, só tiver um desejo, o teu cérebro não vai te ajudar a realizar.
Quando você diz, eu quero ter 54 eventos ano que vem, aí tem gente que leva para o espiritual, tem gente que leva para a programação cerebral, cada um leva para qualquer lugar. Mas é fato de que, ou para o smart, né? As metas, ou para o smart. Né? Para o smart. Dá para ser empreendedor, dá para ser esotérico, dá para ser de tudo aqui. Mas o fato é que quando você determina claramente o que você quer como objetivo, e não só um desejo aspiracional, você está indo um passo em direção à realização realmente. Então, se o cara dá um curso lá e fala, gente, vamos determinar metas, vamos organizar o nosso dia, organizar uma agenda, fazer acontecer, cara, rapidamente, em coisa de 2, 3 meses de quem está fazendo o curso dele, tem depoimentos incríveis. Emagreci, fiz o meu trabalho que eu nunca consegui fazer. Claro, porque você está nessa intenção. E o start, ele te leva à frente. Quando você aplica uma técnica, ela traz resultado. É isso que eu ia falar. Só que quando você vira 3 curvas com esse resultado, você cai num dia ruim. Aí, aquele regime que estava indo bem, ele vai mal. E aí você É o platô, é o famoso platô. É o platô da dieta, é o platô de todo tipo de programação. A gente não é robô. Tem que parar com isso. E aí a gente se culpa, porque a gente aprendeu. O cara mostrou, eu é que não estou programando o meu cérebro como deveria, eu não estou na alta performance. Galera, a alta performance existe. Não é um Papai Noel, mas ele existe por um tempo. E se ele vai durar mais se a gente tiver a condição emocional de saber o movimento de expansão e contração. A gente não vai performar sensacional a vida inteira. E quando a gente falha, e não é uma falha, é só um movimento normal, a gente bota tudo a perder. Porque a gente ou é ou não é. Tem que parar com isso. A gente está sendo, não está sendo, está sendo. Então, assim, a produtividade, se a gente acredita que a gente é ou não é produtivo, a gente vai se machucar logo ali na frente, entendeu? E tem que saber reconhecer os nossos bolsões, as nossas... Onde é que está esse platô pra gente? Então, cara, hoje não tá, hoje não vai rolar. Cara, então tem um dia, esse dia eu vou pegar para fazer todos os contratos. Ou aquilo que você não gosta, o que eu não gosto. Exato. E aí a gente vai... E aí, cara, é por isso que eu não gosto da coisa da técnica para todo mundo, tá? E aí a minha implicância, a Laurinha fala, é porque a gente tem essa forma muito forte, enfática de falar, eu odeio, não é que ela odeia o fulano, quero que o fulano seja feliz, mas assim, eu também, eu odeio livro de autoajuda, não é que eu odeio, eu tenho um monte aqui em casa, mas é porque você tem que saber o que tirar dele. Conto Real, Fernanda Brito, Priscila, mandar outra turma. Maria, ainda bem que você parou de falar, porque eu tava doida pra pedir um altos aqui. Cara, Suzano. A gente aqui levando uma papo de produtividade e a resenha é só que tu parece muito a Sandra Bullock. Pô, cara, tu não felicidade. Não tem nem a unha, mas eu já fico feliz com isso. Eu já vou dormir melhor, que eu queria ter a unha do pé dela, que pra mim já tava lindo, tava ótimo. A conta bancária dela, 10% também. Você tem mais do que o pé dela, cara. Tu é bem gata, Sandra Bullock. Muito legal. Muito legal. As minhas noivas assim, e a minha celebrante Sandra Bullock, eu falei, vocês são lindas, eu tenho as melhores noivas, as melhores pessoas do mundo. Gente, vocês são muito melhores. Mas a gente falando nesse negócio de produtividade, esse bolsão, eu sinto ele, todos nós sentimos. E aí que a gente fica frustrado. Pô, cara, hoje não tá indo. E aí é por isso que eu sou contra essa coisa da regra pra tudo. Porque cada um tem a sua. Tem gente que fala assim, pô, pra mim fazer a cama faz a diferença, startei meu dia. Tem gente que fala, se eu meter uma roupa, mesmo que eu trabalhe em casa, eu startei meu dia. Cada um tem a sua. Eu posso trabalhar de pijama. Cada um tem a sua. Eu também. Eu posso trabalhar de pijama. Desculpa, de boa. Meu marido não pode. Isso não modifica o meu desempenho. E agora, outra coisa, encarar o que você não gosta primeiro. Eu tento encarar o que eu não gosto primeiro. Então, se você me perguntar, você prefere escrever a cerimônia ou ficar fazendo contrato? Óbvio que eu prefiro escrever a cerimônia. Então, eu começo o dia fazendo contrato, é pra tirar aquilo da frente. Porque eu não gosto, acho chato, Isso é uma técnica, né? Sabe o que eu acho engraçado? Técnicas. Tipo gatilho mental, né? O nego só faz uma leitura do que é normal na vida e dá um nome pra isso. Porque assim, poxa... eu acho que lá o nosso amigo Sócrates já fazia isso. Gente, você tem um monte de coisa pra fazer no dia. Virou técnica, o cara ganha uma grana fazendo treinamento disso. Simples assim. First things... como é que é? The important... Tem uma sigla.
que é isso. Ah, Isso eu uso. isso é a tríade do tempo, que é o que é circunstancial, o que é importante, o que é urgente, importante, né? o que é urgente. Circunstância, importância e urgência. Isso ele fala da tríade do tempo. Da tríade do tempo, já é o Christian E Barbosa. isso tem a ver com o Christian Barbosa, que é uma sumidade em produtividade. Talvez a maior aqui no Brasil, imagino eu, aqui no né? Brasil, sem dúvida, a maior. E vou te falar, eu procuro livros sobre isso aí de gente estrangeira e não encontro um completão. Porque ele, na verdade, adaptou a matriz de Eisenhower, né? Que é aquele Verdade. ele diz... Cara, deixa eu abrir aqui para falar que é bem legalzinho. Tem um livro muito bom chamado A Execução, do Rancharan, que, cara, incrível. era o livro de cabeceira de um dos caras assim, que eu admiro muito, que foi meu diretor de empresa na Oi, e o cara era... E a gente perguntava, qual é o seu livro de cabeceira? Ele falou, Execução, tem que ler. Execução maravilhoso, vou ver. É pancada, tem que ler, do Rancharan. Legal. O que a Cris da Mídiaverso está falando, é o quadrante da importância, né? Ele determina, e eu concordo com o Christian Barbosa. Vai ficar salvo, Laurinha? Vai, sempre fica. Vai, gente, sempre fica. Eu não só publico no Insta do Casime B2B, como eu sempre jogo também no YouTube. Porque lá acaba tendo uma vida útil maior, né, gente? Isso é uma aulinha que eu dou lá na jornada B2B, porque Instagram é pagar aluguel, né? Você joga um post, ele vai ter um tempo de vida e ele vai ficar lá sucumbido no seu feed. Mas o que você bota nos buscadores do Google, que é, enfim, Pinterest, YouTube e posts mesmo, eles têm uma vida longa, né? Porque as pessoas pesquisam, enfim. Só uma dica rápida aqui no meio, já que é B2B, né? Vale falar. Vale falar. Doce Tropicana tá falando, a questão é que não vendem isso pra gente, né? Vendem que podemos ser alta performance 7x31. Aí, Laurinha. Isso. Cara, isso daí, eu vi, ela falou lá pra frente, né? Você tá voltando, né? Eu voltei pra ver isso. Isso, eu queria até comentar isso, porque isso daí é muito importante. Pra gente não cair em venda barata. Porque todas as vendas de marketing hoje se você não isso, é porque você não está fazendo aquilo, porque é comprovado e não sei o quê. Gente, é comprovado por quanto tempo? É claro que esse cara, né, do Braincast, ele tem um monte de cases de sucesso. Mas a questão é achar que você consegue programar o seu cérebro e ser alta performance todo dia. Gente, sempre não é todo dia. Aprendi com Oswaldo Montenegro. Até a música dele que fala, né? Sempre não é todo dia. E a gente tem que ter essa noção, porque aí é que tá. Produtividade tem a ver com produto. Nós não somos fábricas. Então, a gente tem que entender... Nem máquinas. Nem máquinas. Isso aí. Então, a gente tem que aproveitar, com certeza, todas as dicas de produtividade, mas colocar elas no devido lugar. Na produção, no seu trabalho, né, nos seus momentos. E assim, já que a gente misturou vida pessoal com o trabalho, eu uso muito isso para minha vida. Eu não estou produtiva, eu não produzo. Simples assim. Eu organizo, eu sou cigarrinha, então eu organizo coisas com antecedência. Então eu tenho abertura na minha agenda para falar, olha, eu gostaria de postar alguma coisa hoje lá no Telegram. Cara, não tô tendo ideia, não vou fazer. Aí eu vou plantar, vou ler, entendeu? No momento em que falta energia para ser ativo, provavelmente está faltando alimentação da alma. Aí a gente volta, quem é de natureza para natureza, quem é da música para música. Nada melhor do que escutar uma musicona, aí a energia vem e aí você se torna produtivo. Então, eu acho que o grande erro é quando... A minha mãe, eu trabalho sob pressão bem melhor. Cara, todo mundo, mãe. Todo mundo. Não é? Eu ia falar isso agora. Todo mundo é muita gente, mas... Acho que a maior parte. A maior sob parte. Pressão. E a gente deixa para a última hora muitas coisas, né? Muita coisa. Muita. Falo muito por mim. Muita coisa. E isso é criminoso? A gente tem que se sentir mal por isso? O que a gente pode... Assim, vamos lá. Tudo bem que a gente trabalha melhor sob pressão. Não tem que se culpar. Não tem que se culpar nem sentir mal por isso. E se o resultado final é bom, acabou. Para minha equipe, eu dizia assim, não me interessa se você chegar 10, se você chegar 7, se você larga a caneta 6 ou sai meia-noite. Não me interessa e não é isso que eu estou vendo. O trabalho que você entregou está muito bom, está digno de apresentar para o VP e falar,
Acabou. Não me interessa se você fez ele 10 minutos antes de me entregar ou se você levou 3 dias. Se você levou 10 minutos pra me entregar, você é foda. Você é muito inteligente, você é muito bom, tem uma puta bagagem. Parabéns pra você. Então também tem que parar com a culpa do deixou pra última hora e fez merda, é uma coisa. Eu fiz na madrugada, deu certo. Cara, deixei pro último dia, tirei 10 na prova, é assim que eu funciono. E tudo bem. Já tem outro que precisa. Então, para de se culpar também. Eu acho que é isso, que a gente tem que entender como é que a gente vive e tentar melhorar. Porque também, o que acontece? Sempre que eu tô em cima da hora e fico em cima da hora com algumas coisas. Outras eu me preparo com muita antecedência. Mas eu tenho, aqui, por exemplo, os vídeos que eu posto para as minhas aulas particulares. Volta e meia eu faço ela em cima da hora. E aí, eu sempre me sinto mal por isso e tal. E eu falo, cara, é o que tá dando pra hoje. No dia que eu conseguir fazer antes, eu vou fazer. Enquanto aquilo tá me incomodando e não fico feliz com isso, mas não consigo mudar, eu pelo menos observo o fenômeno. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente só tem que ser honesto com a gente. Se não tá satisfeito, dane-se, gente. Não dá pra ficar tudo certo, não. Volta e meia alguém fala, por que você não fez isso? Cara, eu não fiz porque não dá tempo. A gente tem que escolher alguma coisa ou outra. É claro que eu saberia que isso tem que ser feito. Mas não fiz porque não deu tempo. Então, assim, a gente tem que aceitar. Tem um monte de livro agora com palavrão na frente, foda-se. Mas eu acho importante mesmo a gente aceitar que às vezes não fica tudo bem. Mas observar o fenômeno. Eu vou falar na live que você tá fazendo isso, Caiu. porque eu não sou igual a você. Você me conhece, né? Então tá. O que ele tá fazendo? Não, eu vou falar a verdade, que a gente só fala merda aqui. Tem 23 pessoas, eu vou ter que dizer isso. O Alexandre, às vezes, está, Laurinha... Gente, eu não posso falar isso vai acabar com a minha carreira. O Alexandre, às vezes, ele tá fazendo videochamada de trabalho com várias pessoas. Ele é o chefe desse povo todo. E aí eu venho do lado de cá dele, fico fazendo striptease de sacanagem, levantando, mostrando meu peito, pra ele ficar sem graça, roxo. E ele fica assim, com as pessoas, ele assim, tipo, no meio, e eu faço sacanagem. Agora, eu vou contar pra você ficar sem graça, porque eu não sou igual a você. Aí ele veio agora aqui e deu um flash pra mim, tá? De short, pra eu ficar sem graça. Pra eu ficar sem graça na frente de vocês. Libera, Maria! Vem, são volta 21 aqui. pessoas, libera! 21 pessoas acabaram de ouvir isso. Eu faço o flash pra ele ficar sem graça. Ele fica realmente sem graça. Ele deu um flash aqui da cueca, baixou pra eu ver, pra eu ficar sem graça na sua frente. Mal sabia que eu e você, Amiga, gente não fica sem graça com nada. A gente não fica sem graça, coitado. Foi isso, vocês sem perderam, vocês nunca vão aqui. ver a berinjela do meu marido, tá? Não vou dividir com vocês, mas foi isso que ele fez agora pra me deixar sem graça. Nem vermelho eu fico. Olha ele. Ai, Maria, é só você mesmo. Uma mulher produtiva. 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 Mas é produtiva com o que a gente sabe. Outro dia, eu vou dar um exemplo de produtividade. Eu estava com Claudinha, a gente fez um casamento, um pocket wedding semana passada, terminou. Eu falei, temos que ir embora, tem que fazer o post do dia hoje. Aí eu falei, hoje é sexta-feira, beija que hoje é sexta. Ela estava do meu lado porque ela ia me dar carona até meu carro. Falei, preciso fazer. Ela, não, Mary, não dá, tem que ir embora agora, tem 5 minutos. Eu falei, pera que eu vou fazer um poema aqui em 5 minutos. Aí eu parei, ela do meu ladinho. Aí eu fui lá e fiz o poema do beija que hoje é sexta. Eu consigo fazer esse poema rapidinho, me concentrei, saiu 10 minutos? Dá. Agora, se você me pedir para fazer conta, para negociar com a noiva o valor e ver o contrato, eu falo, esse eu não vou dar conta. E outra coisa que a galera fala. Então, isso eu não consigo. É saber o que você é bom e o que você não é. E outra coisa, o tempo o horário. E outra coisa, o tempo que a gente acha que a gente perde quando a gente tá melhorando uma coisa que já existe. Você já sentiu isso? Você fala assim, gente, mas eu já tô indo no Telegram, tá bem. Você fala, não, mas tem uma forma melhor do Telegram. Aí você pensa, mas eu já tô fazendo Telegram, todo mundo gostando, tá indo bem. Eu vou te dar um exemplo. Eu fazia entrevista com um casal. No início, eu cheguei a fazer entrevista que durou 8 horas, gente. Isso é uma loucura. Isso não é produtivo. 8 horas conversando com a pessoa para extrair o que eu preciso para a cerimônia. Eu falei, não pode. E aí, rapidamente, eu falei, opa, peraí, não dá. E aí a gente vem no fator de produção tempo, né? Isso não seria viável, economicamente viável para você. Pra mim, na época eu fazia pouco casamento ainda, tudo bem. Eu pensei, cara, daqui a pouco não vai dar. Como é que eu fico 8 horas com cada pessoa? E aí, o que eu fiz? Eu parei um tempo, eu falei, cara, eu vou ter que... Aí, olha a minha cabeça, eu vou ter que perder tempo. E não é perder, é ganhar muito. Porque eu falei assim, eu vou parar e pensar em técnicas para conseguir extrair o que eu preciso dessas pessoas na menor quantidade de tempo. Então eu consigo ficar 2 horas muito produtivas, pegar tudo que eu quero e preciso para fazer uma cerimônia foda. Peraí. E aí eu fui parar para estudar aquilo. Aí você pensa, que perda de tempo, já tá fazendo a entrevista, já tá tudo direitinho. Não. E não é perda quando você quer melhorar uma coisa que já existe. A gente tem isso na cabeça. Você tá chutando para sua artilheira aqui para me dar o gol.
que são os urgentes e os importantes e os circunstanciais, né? Vamos na tríade do tempo para esse pessoal aí que está escutando levar alguma coisa boa para casa. O que acontece? A gente tem que... Não precisa ser no papel, não, quer dizer, pode ser no papel para quem é de papel, mas a gente tem que ter uma consciência em cima de toda a atividade que a gente faz. Se ela é importante, se ela é urgente ou circunstancial. Isso é a tríade do tempo, é o Christian Barbosa, né, que desenvolveu essa teoria baseado na matriz de Eisenhower. A matriz de Eisenhower, voltando aqui, é presidente americano mesmo, não é outro Eisenhower não, é ele mesmo. Ele foi o primeiro cara que fez um gráfico para poder definir o que seria produtivo, como gerenciar as atitudes, enfim, as ações no dia a dia. E aí ele determinou o seguinte: se uma coisa é urgente e muito importante, você vai fazer ela agora. Se uma coisa é urgente, mas ela não é importante, como, por exemplo, é urgente enxugar o chão, retirar o lixo, é urgente. Um monte de coisas simples, né? É urgente. Não, tomar banho eu não posso delegar, mas tem coisas urgentes e triviais que a gente pode delegar na nossa empresa. Por exemplo, é urgente que você envie um orçamento. Se você quiser ter uma secretária para isso, esse urgente você pode delegar, né? Agora, o que é urgente, muito importante, o ideal é que você faça. Quando é importante, mas ele não é urgente, você pode fazer em qualquer momento, né? Como, por exemplo, ir ao médico, se você não está doente. É muito importante, mas ainda não é urgente, porque você não está doente. É tipo, vou fazer os preventivos. Aí você tem que agendar. Se você não agenda o que é importante, ele vai se tornar urgente, né? Eu não fui ao médico na época certa, então uma hora isso vai aparecer. Por exemplo, uma coisa que é importante não é urgente. Eu acabei de ter uma reunião com uma cliente, eu sou uma decoradora, eu preciso desenvolver esse projeto. Essa noiva não está esperando esse projeto no dia seguinte, de repente eu tenho uma semaninha para desenvolver isso. Se eu não agendo, vai acontecer aquilo que a gente fala, né? Vai acabar virando urgente e a gente só vai fazer quando é urgente. Perfeito. Tudo bem, acontece. A gente tem um DNA que empurra a gente para urgência. Mas se a gente consegue trabalhar isso na nossa cabeça, a gente tira uma melhor produtividade mesmo do que a gente está fazendo. Porque a gente já pensou melhor, a gente fez uma pesquisa prévia, e aí na hora de fazer o negócio, né, a gente, como está agendado, você sabe que vai fazer ali na frente. Por exemplo, vamos supor que eu e você, Maria, a gente definiu fazer um evento daqui a 5 meses. Se a gente ficar de boa, tem muito tempo, depois a gente vê isso, a gente vai resolver esse evento lá quando faltar pouco tempo para ele. Só que se a gente já agenda, Maria, então tá, o evento é para daqui a 5 meses, vamos agendar uma reunião por mês em tal data? Basta, porque a gente pode tirar da cabeça essa coisa que é importante, não é urgente, e aí a vida vai fluir, porque você não vai deixar de fazer as coisas importantes porque você agendou. Então, essa matriz do Eisenhower, ela é bem bacana, mas ela se perde quando ela diz que falta o quarto quadrante, né? O primeiro é importante e urgente, faça você agora. É trivial, mas é importante, delega. Arruma alguém que faça para poder te liberar tempo. É importante, mas não está urgente ainda, agende. E aí a quarta matriz se não é importante e não é urgente, ele diz para você eliminar. Só que a gente não consegue eliminar. Entendeu? Então, assim, quando você tem que ir numa festa infantil do teu filho, aí você tem um monte de orçamento para fazer coisa, não é uma coisa urgente, é importante porque faz parte da vida do teu filho, né? Mas talvez você não precisasse ir, você podia delegar e tal. Então, a gente tem que contar que as tarefas circunstanciais, que aí trazendo a matriz do Eisenhower, né, atualizando para o Christian Barbosa, ele ao invés de 4, ele fechou em 3. Então, ao invés de a gente ficar pensando em quadrante, a gente só pensa em 3. E essa tarefa é importante para mim. O que é tarefa importante? É tudo o que vai impactar o teu desenvolvimento a longo prazo. Ou otimizar a tua produtividade. Como a Maria falou, ela gastou um tempo da agenda dela para fazer algo importante, que era preparar melhor a reunião, para no momento da reunião não gastar tanto tempo.
Então, a produtividade, a longevidade, a longevidade da sua empresa, a tua produtividade, ela está diretamente relacionada com as tarefas importantes e não com as urgentes. Porque quando você só faz as urgentes, você só está rebatendo bola. Você não está construindo um jogo, né? Você só está ali rebatendo. Tudo bem, você pode seguir rebatendo. O nosso mercado segue rebatendo a vida toda. Tua mãe já deu, ó. Tua mãe já chuta gol, é isso que eu amo, entendeu? Difícil receber orçamento de decoradores. Só conheço 2 super em dia. Posso contar? Daniel Cruz e Eugênia Guerreira. Gente, ela já bota até nomes, né? É brabo. Ai, gente. Você não gasta esse tempo, você investe esse tempo. Exatamente o que a Fernanda está falando. Quando a gente faz agenda, um espaço na nossa agenda mesmo, para poder fazer coisas que são para o nosso desenvolvimento a longo prazo, para o futuro, até para questões de família mesmo, né? É muito importante a gente tirar um tempo para se isolar, para descansar, para poder ser mais produtivo. Que talvez seja, alguém possa chamar de circunstancial, e eu acho que é também tão importante quanto, né? Mas o que é? Porque existe a questão filosófica do que é urgente, emergente, circunstancial para você. Por exemplo, é algo que eu acho, tá? E aí é pessoal. Se a tua produtividade ou a falta dela influi em como o outro vai te enxergar, na impressão que o outro vai criar de você, para mim, vira urgente, importante, vital na hora. Então, a tua mãe deu um exemplo, eu vou usar ele, tá? A minha falta de produtividade, se ela tá me prejudicando, mas ela não muda a forma como o outro tá me vendo, ela não quebrou essa parede, ela é um problema pra mim que eu tenho que resolver aqui dentro. Eu tenho que resolver. Eu não tô dizendo que ela não é importante, mas ela não é urgente. Agora, pra exemplo, demorar para mandar um orçamento é a falta da produtividade ou da organização que influencia em como o outro me vê. Isso, pra mim, é tenso. Essa linha combinou, eu não cruzo. Essa linha eu não cruzo. Acho que a gente combinou, porque você só tá aí artilhando para eu jogar para gol. Você ia falar disso? Não exatamente desse jeito, mas eu queria falar do Pareto, que é o 80-20. Que é o seguinte, a gente tem um índice aí, né, de uma relação entre esforço e resultado. Que aí tem a regra de Pareto, que 80% do teu resultado vem de 20% de esforço. Então, assim, a gente pode estar uma cagada aqui na produção, mas a gente tem que saber o que é mais importante. Quais são aqueles 20% do mole que você não pode dar, que vai te trazer 80% de retorno. Então, assim, erra em outra coisa, não erra na entrega de um orçamento para um cerimonial. Isso. Entendeu? É o 80-20. A gente tem que sempre saber essa proporção. É uma loucura isso, é um número mágico, porque se você for pensar, tem livros aí todos, enfim, mostrando em exemplos, mas é isso. 80% do nosso esforço tem uma relação, né, de 20% de resultado e o oposto também. Grandes, por exemplo, as empresas, volta e meia, 20% do acervo de produto é o que gera a maior parte da receita. 20% do que a gente faz no nosso dia é 80% do nosso benefício. O resto dos 80% que a gente vai fazer não vai influir tanto, não vai impactar tanto no... Então, quando a gente trabalha com produtividade, a regra de Pareto, ela tem que estar presente. Eu e Bia, sempre que a gente pensa, a gente pode fazer 1000 coisas, né? A gente pode lançar curso, a gente pode vender melhor a nossa página dos noivos, tem muita coisa para fazer. E a gente pensa, o que a gente vai fazer agora? Qual é o nosso Pareto? O que 20% de esforço vai trazer 80% de resultado? Para a gente não virar o inverso. Fazendo 80% de esforço para ter 20% de resultado. Então, essa pessoa e essa decoradora... E a minha casa tá arrumada? Também tem isso. A minha casa tá arrumada, então assim, eu tô com casa em dia, tá tudo bem, eu tô fazendo os posts que eu preciso, eu tô conseguindo fazer as lives, eu tenho a minha coluna, eu tenho as minhas noivas, eu tenho a G2 e eu consigo também ter o caso B2B, fazer um curso e criar. É isso. Tem gente que já tá pensando no próximo sem ter deixado essa casa
construída com uma base forte e organizada. Então, arruma essa casa para fazer outra, porque senão você tem um monte de quadrinho bagunçado. A minha irmã botou, eu não respondeu o WhatsApp da irmã, isso quebra essa parede. Então, não quebra a parede. Não quebra porque você é minha irmã e vai me amar para sempre. Então, você se fode. Exatamente. Entendeu? Não muda a forma como você me vê e me sente. Eu demorar. Mas a cerimonial que me pediu meu orçamento, sim. Total. Então, exatamente. É isso. Exatamente. Você sabe, Maria, que isso daí que você acabou de narrar de outra forma, lá na jornada B2B, eu explico da seguinte forma. Eu acho muito importante toda empresa saber qual é o seu volume de rotina. Um dia eu fiz um projeto de criar um curso. Quando eu termino de criar, ele passa a ser rotina, porque aí eu tenho que vender esse curso, eu tenho que fazer o atendimento de quem está no curso. Então, assim, quando você tem uma rotina, você só vai inserir um projeto novo ali quando a rotina te der esse espaço. Eu tenho que saber o quanto de tempo a minha rotina demanda de mim. Para eu não ficar jogando no meu pratinho coisas que depois eu vou largar uma rotina de... Aí eu fazia isso, agora eu não faço mais porque eu inventei outra coisa. E aí você vai destruindo a sua empresa. Então você tem que ter a tua rotina. Qual é a minha tarefa de rotina? Eu faço isso, e-mail, WhatsApp. Cabe mais coisa? O que eu posso fazer, aquilo que você falou, para melhorar o que já está estabelecido? Eu preciso otimizar meu tempo para poder inserir mais um projeto nesse pratinho. Consigo? Então, eu sempre indico que os meus alunos tenham o que é trabalho de rotina e o que é projeto. E que você sempre tenha um projeto paralelo à rotina. Mesmo que ele seja longo. Para você nunca parar de se desenvolver. Porque o urgente, a rotina, ela é rebater só o que está chegando pra gente. Isso só te faz pagar a conta, enfim, só faz você viver. Mas aí quando você vê, você deteriorou a tua empresa, você perdeu tesão porque não estudou, porque não avançou, porque não descobriu novos produtos. Então, equilibra a rotina. E dá falsa ilusão de que você está no topo do seu game, que você está matando tudo no peito, porque você já faz de olho fechado, já assovia e chupa cana numa boa cantando Whitney Houston. E aí todo mundo está evoluindo e fazendo umas coisas e você está aqui, ó, matando no peito aquilo que você sempre fez, comendo o seu feijão com arroz em 2,4 segundos e o pessoal já está fazendo bobó de camarão na Austrália. Então tem que tomar esse cuidado, porque isso deixa a gente confortável. Isso aqui eu já sei, isso aqui eu já faço bem, vambora. Cara, tenta algo que você não sabe bem. Vai olhar o que o outro está fazendo. Senão você... E tem muita gente que, por não fazer isso, quando vê... Ih, caraca, perdi o primeiro trem, perdi o segundo, perdi o terceiro para pegar o quinto agora. E o pior, cara, eu sinceramente acho que o pior disso não é nem perder, claro que dinheiro é importante, você perder sua empresa e ver você ficar obsoleto no mercado é horrível. Mas eu acho que o pior de tudo é a autoestima. Porque quem não tá estudando perde o tesão e aí você vive mal, entendeu? Você vai levando o teu job só naquela empurrando, desesperado. Cara, a Madrecita mandou uma aí que eu vou ter que responder pra ela. Cadê? Ela falando que na época dela, todo mundo trabalhava e chegava às 6 em casa. Hoje ainda... Olha, mas quando eu comecei a 38... Peraí, acho que os jovens de hoje são muito menos produtivos do que o do meu tempo. Agora trabalho até meia-noite. No meu tempo, hoje ainda é. Mas quando comecei há 38 anos, chegávamos em casa às 18. O que aconteceu? Vocês são piores na produção? Isso é uma excelente provocação. A minha mãe fala a mesma coisa. Então. Trabalhava até às 6 e mandava super bem, topo, fodona. E aí? Boa. E aí? Então. Ela tinha que responder o WhatsApp? Ela tinha que responder 1000 e-mails? Ela recebia spam o dia inteiro. Ela tinha que ver lista de transmissão de 1000 amigos falando pra gente participar da live deles. Então, assim, isso tem a ver também com aquele social dilema, entendeu? Eu tô falando, gente, vamos postar menos e postar coisas interessantes, porque a gente tem uma demanda hoje de acompanhar a vida de muita gente. A gente não tinha nada disso, a gente visitava as pessoas para conversar com elas. A gente pegava o telefone e ligava. E eu lembro que minha mãe falava que o telefone era para recado. Nem era um lugar de ficar, a gente ficava conversando horas no telefone, mas nem era. A gente encontrava, enfim. Eu acho que a gente complexificou muito. A minha mãe não precisava fazer marketing. Você tem que se relacionar com muito mais pessoas. Você se relacionava só com o seu ciclo e os seus clientes. Agora eu tenho que me relacionar com as 22 mil pessoas do meu Instagram, porque se eu não tô lá, é como se eu não existisse. Exatamente. Posto, logo existo. Posto, logo existo. Aliás, a Laurinha falou, olha,
Vejam esse... É um doc, The né? Social Dilemma. The Social Dilemma, que É. lançou no Netflix há pouco tempo, menos de um mês. É excelente. Assim, excelente, eu não diria, eu impliquei muito, Maria, eu impliquei muito Eu com acho que aquele eles usaram... documentário. Eu impliquei, é muito biased, ele é nitidamente, ele tem uma... Eu fico perguntando quem pagou? Quem pagou? Eu só quero saber quem pagou. Ele é Porque muito jogou desviado. um assunto super relevante e importante Pouco para a vida fala do pessoal de Google. adolescente. Não, aquela parte da historinha a gente muito tira. bobo. É muito bobo, é muito bobo. ruim. É muito Pegaram os bobo. atores... a parte Usa- da historinha, não sei o que, é ridícula. Essa parte tem que eliminar. Mas, enfim... Tem uns, porque eu acho que tem uns muito bons. Tem uns testemunhos ali muito bons, dos caras Não, que eram pica grossa. excelentes. É fato. Agora, enfim, esse até anotei é umas outra frases. resenha. A gente pode fazer um sobre isso, conversar sobre isso. Senão a gente vai falar É pago sobre por isso, quem, é muito bom. É muito importante. Ele tem um Esse viés assunto. muito forte de quem fez, do produtor. Total, não falou de política, entendeu? Não falou. Eu falei assim, que dê uma imagem dos indianos, daquela sala de telemarketing, de milhares de pessoas postando fake news. Aí o problema é do adolescente apaixonadinho. Achei muito esquisito. E na boa, essa historinha ficou ruim. Família disfuncional em que os meninos ficam lá se perdendo, sempre teve pra TV, pra tudo, entendeu? Enfim. Essa achei história, muito tendencioso. Eu acho bom ver, pra você ver o poder das redes e o que a galera lá de dentro fala. Isso é muito poderoso, o testemunho das internas, assim. Não, e são feitos para viciar a gente mesmo. Agora, a gente não precisa viciar. E é a mesma coisa da produtividade. Você acabou começando a falar disso, eu falei, o que isso tem a ver com a gente? Gente, é essa demanda por postar demais, estar sempre atenta, ou estar sempre produtivo. A gente tem que voltar a ser humano, demasiadamente humano. E é isso que as metodologias ágeis fazem. Se você for pensar, a gente com Ford, com Fayol, com Taylor, com aquela galera lá da revolução, né, pós-revolução industrial, quando a coisa começou a crescer mesmo e tal, eles tinham a linha de produção e tal. Hoje, quando a gente vai falar de desempenho, de produtividade numa linguagem mais moderna, aí vem o Scrum. O que é o Scrum? Eu falei outro dia, minha mãe estava rindo pra caramba, que falava que ela não entendia essas palavras, ela teve um acesso de riso comigo por causa disso. Eu falei, mãe, você só não entende a palavra, que nome horrível, você só não entende essa palavra, mas você poderia ter sido a inventora disso. Do Scrum, com certeza. Porque o Scrum, ele remonta a organicidade do ser humano, que não é desenvolver a longo prazo. Eu não vou hoje, né, na metodologia Scrum, definir até o final do ano. Eu vou definir os sprints. Eu vou definir os próximos 15 dias. E aí a gente vai fazer lista, to-dos, o que cada pessoa da equipe vai fazer neste período de 15 dias. E aí, um minutinho, né? Na verdade, são 15 minutinhos por dia, essa equipe se junta para falar o que deu errado no plano de ontem, o que deu certo, o que alguém aqui pode fazer para desobstruir, né, o caminho e resolver. Então, assim, o Scrum, na verdade, as metodologias ágeis, o design thinking, eles são totalmente humanos. E eu acho que por isso que eles são modernos. Porque essa produtividade, essa demanda maluca que fala, então se você fez um plano e não cumpriu, você é um fracassado, você é um cara que não tem força de vontade. E eu te digo, se você fez um plano a médio prazo e não cumpriu, sorte sua, você é um cara que está antenado, está vendo as coisas que chegam e está sabendo lidar com a demanda que muda. Porque se você faz um plano e não muda, você está à toa na lagoa, meu filho. O mundo girou 3 vezes e você não percebeu. Não existe plano que dê certo mais. Porque as coisas mudam. Então, a gente tem que ter a flexibilidade. E a gente não foi ensinado a ser flexível. A gente tem que ser produtivo, a gente tem que desenhar um plano a longo prazo e você tem que ser stick to the plan, né? Você tem que estar ali agarrado no plano. E eu acho que os planos, eles são aí para não devia existir. Essa é a questão. A mudança é grande para quem vem cheio de plano. A gente hoje tem uma missão, um propósito. O plano, ele é curto, é um farol baixinho. Porque o farol eu alto... acho que o plano, ele tem muito a ver com meta, tem muito a ver com você ter a cenourinha, com algo para buscar, algo para ir atrás, algo para correr, algo para almejar. Isso. Eu acho que o plano é importante na esfera do sonho, na esfera de que eu tenho sempre que querer algo mais para continuar me mexendo. Então. Mas é isso, mais como uma meta
e um desejo de algo que eu quero do que porque se você coloca isso como algo muito certo e tem que ser ali naquela data, naquele dia, daquele jeito, a frustração vem a reboque, se não for exatamente como tá ali. Sim. Você lembra da nossa live, última live sobre missão, visão e valores? Sim. No final das contas, a gente está virando minimalista também na filosofia de empreendedorismo. A gente está tirando tudo que é desnecessário para ficar só com o importante. Porque visão, missão e valores já dá conta do planejamento. Porque se você tem uma missão, eu quero ser o site de casamento, enfim, a sua missão. E aí você determina a sua visão. As visões das empresas, elas têm um prazo que geralmente tem de 1 a 3 a 5 anos. Então ali você determina. A minha visão é que o Casime esteja consolidado no Brasil até 2025. Então, aí nos seus sprints você vai determinar as metas, né? Eu quero que todo mês... As metas, elas são com farol baixinho. Porque você tem, por exemplo, se você já alcançou ali, se você está funcionando, no próximo sprint, você vai puxar mais. E aí você vai por sprint em sprint, determinando ali, reajustando a rota, né? Então, reajustando a rota. Reajustando a rota. A Fernanda falou, às vezes você está indo para um lugar que nem existe mais. Isso aí, Fernanda. Exato. Então, assim... E o Suzano falou, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Aí você revê. Aquele cara que fala, né, que nenhum planejamento sobrevive a um dia de trabalho. Você faz o plano, chega lá, todo mundo combinou tudo, e no aí papel na hora é lindo. não flui. E aí, as metodologias ágeis, essas novas metodologias para lidar com a produtividade, ela lida com o ser humano. Então você determina um sprint e diariamente você volta nele para poder ver o que fluiu conforme a gente imaginou e o que emperrou. É só isso. É só acelerador e freio. O que fluiu, show. O que emperrou? E emperrou por quê? E aí todo mundo do grupo tenta ajudar o emperrado. Emperrou por questões que não ficou doente? Ok, não tem problema nenhum. Não desmontou o plano. A gente sabe que a gente vai ter que corrigir isso no sprint seguinte. E pronto, não existe mais erro, acerto. Existe ser orgânico, né? Trabalhar com essa expansão e contração. O papel aceita qualquer besteira, pode escrever o que quiser. Não, Fernanda, quantas vezes você viu um cara falar que tem um plano de negócios? Aí ele chega com aquela lista, com um gráfico, com tudo, e o negócio não vai certo. E aí você pega um cara que não se planeja, que vive na urgência, aquele empreendedor nato, pega um dinheiro e começa a inventar, se de repente ele é um monstro no mercado e ele não fez plano nenhum. Por que isso acontece? Porque o Scrum funciona, gente, é isso, a gente vai vendo o que tem que ser feito a cada tentativa e erro. Curto. Tentativa questiona, e erro. O papel não reclama, o papel não questiona, o papel não te desafia. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Então, assim, eu acho que... Como já está quase acabando, faltam 7 minutos, a dica que a gente dá aqui, assim, bem direta e reta é fazer lista, né? Usa qualquer método que você quiser, se for o Scrum, muito bom, mas tenha definido o que é importante para você fazer, o que é urgente e o que é circunstancial. E dos importantes, faz ele primeiro, ou urgente, né? Porque quando é urgente, o que do seu dia é o mais importante? Tomara que seja a tarefa importante. Isso é um índice, inclusive, para você avaliar se você está indo bem ou mal. Porque se tua tarefa do dia é sempre urgente, pô, amigo, resolve aí, né? Melhora a tua rotina. Vê porque se tua rotina não está cabendo. Aí você vai ter que contratar gente. Aí pega o Eisenhower e vê o que você pode delegar. Mas a nossa rotina, ela deve ocupar não mais do que 30%, 40% da nossa rotina. A nossa rotina, ela tem que caber em 30%, 40% da nossa semana, sem contar final de semana. Eu não vivo assim, infelizmente. Eu conto final de semana, eu tô sempre puxando muito isso, mas eu acho que é um movimento mesmo de expectativa, de tentar e tal. Eu tô sempre tentando achatar um pouco a minha rotina para poder abarcar projetos. Aí consigo também, mas é porque a minha rotina é meio longa, eu tô precisando terceirizar coisas aqui. Mas... é isso. É a matriz do tempo, né? A tríade do tempo. A tríade do tempo. E tem assim, a Alzinete postou hoje, ela assistindo o meu curso, passando roupa. E depois ela fez um outro post dizendo que um monte de gente pediu para ela aconselhou tirar o post porque não era legal ver ela passando roupa. Cara, eu
odeio esse clima escravagista do Brasil. Isso? Como assim? A gente, sim, passa roupa. E linda, ela fez um post que tá lá. E a Alzinete, ao invés de pessoal perceber que ela estava passando roupa, qual é o enfoque disso? É que a Alzinete está otimizando o tempo dela. Podcast, gente, podcast. Eu Genial! amo fazer uma faxina escutando podcast. Eu lavo louça todo dia escutando podcast. Então, assim, isso é importante também. Você otimizar teu tempo, né? Quando tá produtivo. Isso é dica para momentos de produção. Tá conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo que exijam lados diferentes do seu cérebro e caixinhas diferentes do seu pensamento é genial. Quanto mais você conseguir, mais perto do nirvana da produtividade você vai estar, meu amor. Exatamente. Ela não deveria tirar esse post como falar assim, olha só, meu amor, beijo no ombro, você tem que correr para chegar onde eu tô. Tá exatamente. Louca! Maravilhosa! Maravilhosa! Maravilhosa. Fico tudo orgulhosa. Gente! Exatamente. E é isso. E a gente tem que... O que a pessoa acha errado? Ela passa a roupa, ela vê o curso, ela fazer as coisas ao mesmo tempo? Porque a pessoa acha que ela não consegue fazer bem as duas? Não, o que é, gente? Posicionamento. As pessoas acham que gente, posicionamento de marca é posição social. É muito louco acharem que posicionamento é posição social. É muita ignorância. Mas, enfim, gente! Lá, o Wallace... Todo mundo, quer dizer, todo mundo, muita gente faz isso. O Rubens, né, do Cerimonial Suzano. É muito comum as pessoas lavarem louça, ouvindo podcast, vendo vídeo do YouTube. E isso ajuda pra caramba. Realmente, assim... outra dica de produtividade. E você tem que saiba fazer bem o que você faz para saber delegar melhor. Lavar a sua própria roupa, meu amor, vai passar a sua própria roupa, fazer a sua própria comida. Isso te dignifica, isso te torna maior, isso te torna mais talentoso, isso te torna mais habilidoso. Pelo contrário, saiba fazer para delegar. É porque eu já tinha visto, isso então me eu já irritou. a raiva. Gente, isso me irritou. Eu tô vendo você aí ainda fervida com isso. É porque eu já tinha visto. Então essa patrulha da internet me dá no nervo, eu vou ficar até calada. Vai. É uma loucura, né? Enfim, então as dicas de produtividade, né? Fazendo esse disclaimer que é quando você está produtivo. Se tiver um dia que você não quiser nem lavar louça escutando podcast, nem sequer lavar louça, não faça, entendeu? A gente tem que... Não sou aqui a favor da pressão, da produtividade, a gente não é máquina. Posto isso, tá num dia bom, tá num dia com gás total, otimiza tempo. Isso. E nesse dia... Essa dica é boa, por exemplo, tentar fazer isso. Tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo que te exija áreas diferentes do cérebro. Então, algo que seja mais mecânico, como, por exemplo, passar roupa e assistir um curso que te exige um outro lado do cérebro. Exatamente. Então, você tentar fazer um que é mais intelectual. Isso é um puto exercício. Tentar fazer duas coisas que te exijam lados diferentes, é um exercício. Tentar fazer algo que diga que o seu dia começou. Como é que seu dia começa? Quando você faz a cama, quando você troca a roupa, quando você toma café? Então, faça logo isso para o seu dia começar. É uma outra dica. Isso. E... e aí, duas dicas bem práticas mesmo. Uma é o seguinte, quando você vê vídeo do YouTube, até no Telegram tem como, no podcast também, você tem como acelerar a voz. Tem sempre uma rodinha ali de ajustes, enfim, cada um tem o seu lugar, mas não é fácil, não é difícil de achar. Gente, assista pelo menos a 1.25, um tempo e meio, que você vê um vídeo de 1 hora em meia hora. Então, assim, é ótimo duplicar o tempo. E outra coisa, eu fiz até um post lá no B2B, que tá longe, porque foi um dos primeiros que eu fiz, que é sobre criar atalhos de texto. A gente responde muita coisa rápida, então... Gente, já tá batendo ali os restantes minutos, vai acabar. Só vou falar esse rapidinho, depois vocês buscam esse post lá, se vocês tiverem interesse. Que é fazer atalho de texto. Então, por exemplo, minha conta bancária, eu não escrevo mais, eu boto BC, ///, ele escreve tudo. Então, esses atalhos de texto, eles são, maior facilidade. Eu tenho pra tudo. Eu vivo com esses códigos na cabeça, eu respondo um monte de coisa. E aí, é claro que eu jogo automático, e aí eu refaço para falar com a pessoa, entendeu? Alguns, outros não. Mas tem uns que eu já tenho a base e eu só refaço. Então, essas dicas são boas. Adiantar, otimizar, né, texto. E vai acabar. Falta só um minuto. Vamos falando despedir. nisso.
Ah, Vamos gente. despedir. Fomos produtivas, Maria? A gente Super cumpriu? produtivas. Ó, pra variar, eu tenho dica de livro, vou mandar pra Laurinha ou pra Bia e elas vão Show. jogar lá no grupo do Telegram, Lá no tá? Telegram. Perfeito. Tá bom. E eu tenho Pra dar uma jogado lida. também as nossas lives lá no Telegram, pra quem não viu. Fala aí Tá. em 1.5. Lá no Segundos. Telegram vocês vão conseguir ver. Vamos. Eu gostaria de me Em despedir de todo mundo que esteve aqui 1.5. com a gente. Foi muito produtivo, muito incrível. Eu adorei conversar com a Laurinha. A gente foi muito maravilhosa. A gente sempre fala coisas que vocês gostam de ouvir. É uma troca muito rica. A gente gosta de ter vocês aqui com a gente. E vocês são muito bons. Não percam a próxima, porque vai ser muito incrível. E aqui foi Produtividade na Veia. Eu adoro ter vocês e ter essa troca com essa galera muito boa que tá sempre com a gente. Obrigada. Assiste nosso canal. Clica aqui, salva na pastinha e vamos que vamos. Meu Deus! Fiquei até lenta. Minha filha, se você me der 3 tartarugas pra eu cuidar, 2 fogem, tá? Mas enfim, e eu tô dando aqui aula de produtividade. Gente, vai